Vamos falar de coisa mais interessante, saúde, por exemplo. Dr. Alberto Sterpensky. Exatamente. Dr. Alberto Sterpensky. É médico pneumologista, especialista em doenças provocadas pelo cigarro, pelo tabagismo. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Eu estou lendo aqui na página da produção do programa. Mas, doutor Alberto Sterpensky, todas estas campanhas, o senhor está aqui, ontem foi outro médico, anteontem foi um outro na TV, no jornal, nas revistas, todos os dias está alguém com autoridade na área da saúde para dizer que o cigarro faz mal. Não tem produzido resultado essas campanhas? Algum resultado tem produzido, sim. Agora, o interessante é que a gente tem que entender de que é que a gente está falando, qual é o inimigo com o qual a gente tem que lutar. Na verdade, se a gente for analisar hoje em matéria de dinheiro no mundo, o que movimenta mais dinheiro no mundo atualmente, o primeiro negócio do mundo hoje é petróleo. Em segundo lugar, provavelmente são drogas, quer dizer, ilícitas e as lícitas, entre elas, provavelmente o tabagismo. E só em terceiro ou quarto lugar é que vem os negócios ligados à computação, com Bill Gates, etc. De maneira que você faz a campanha do ponto de vista educacional, etc., para as pessoas, mas a gente está lutando contra poderes extremamente muito grandes. Por exemplo, só para o público ter uma ideia, se estima que hoje nos Estados Unidos se gaste aproximadamente em torno de 15 bilhões de dólares em marketing na indústria tabágica, em relação à indústria tabágica. Não só nos Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos para os países do terceiro mundo. O que significa um poder extremamente grande, volumoso, de recursos direcionados para a veiculação do tabagismo. Os filmes, as produções hollywoodianas, quer dizer, embora hoje em dia a gente não tenha mais marketing em nossos jornais e mesmo em redes televisivas, a gente percebe que ainda tem muita propaganda em relação a filmes, etc., atores famosos. Isso já é histórico em relação à indústria cinematográfica. A minha geração não pegou isso, mas a gente tem informações e viu alguns filmes famosos como Casablanca, que o Humphrey Bogart vivia segurando um cigarro, e o famoso filme Gilda, também com a Rita Hayworth. Quer dizer, as mulheres começaram a fumar praticamente depois daquele filme. Então, é uma indústria extremamente poderosa no sentido de marketing, extremamente competente, eu diria, do ponto de vista deles, né? O senhor sabe, tem uma coisa que me incomoda nessa questão aí, que é a seguinte: a campanha, a tentativa de conscientização por parte dos médicos, especialmente para a ruinosidade do fumo, tá? Isso de um lado. De outro lado, Dr. Alberto Sterpensky, a indústria tabagista é legal. Ela está dentro da lei. E aí os caras não querem, por exemplo, permitir o anúncio em determinados horários na televisão. Não fumo, não gosto do cheiro do cigarro, etc e tal, mas não gosto de incoerência. Como é que se pode proibir um anúncio de cigarro que é um produto legal e se anuncia, por exemplo, em generosos espaços, em muitos veículos de comunicação, o comércio do sexo? Não lhe parece um paradoxo? É uma droga legal. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, em relação ao tabagismo, o que a gente pode dizer é que o lobby é extremamente poderoso, inclusive provavelmente dentro do Congresso e onde se fazem as leis. Poder do dinheiro. Sem dúvida, extremamente poderoso do ponto de vista econômico essa indústria. Esse é um ponto interessante. O outro ponto interessante que você tocou, que eu acho extremamente importante para a população, é que, na verdade, o país gasta muito dinheiro com as doenças que são provocadas pelo tabagismo. E é muito grande o índice de absenteísmo, não só as escolas, mas principalmente no serviço. Pessoas internadas por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, enfisema pulmonar, bronquite crônica, descompensação da asma brônquica, infecções respiratórias, câncer pulmonar, quer dizer, uma série de doenças relacionadas não só ao aparelho respiratório como ao aparelho cardiovascular. Quer dizer, se gasta muito dinheiro com relação às doenças ocasionadas pelo tabagismo. Então, na verdade, é uma incongruência isso que eu estou falando agora para você. Quer dizer, é considerado uma droga lícita. E os pontos que estão disponíveis de venda são, assim, extremamente numerosos. E uma coisa muito interessante também, Prats, que é para a gente refletir, é o seguinte: se você pedir hoje para um menino com 8 anos de idade ir ali numa venda da esquina e comprar um maço de cigarro para ti, ele vai e compra e ninguém pergunta nada para ele. Mas cachaça também. Exatamente. Pois é, e aí de um lado faça a campanha para não
não divulgar e, por outro lado, o governo arrecada milhões com esse negócio. Mas provavelmente está gastando uma quantia extremamente alta. Sim. Talvez superior a isso que ele está arrecadando. Quer dizer, mas obviamente que há lobbies extremamente poderosos que fazem com que a gente chegue nesse ponto, né, Prates? É muito interessante esse aspecto. Uma vez eu estava às margens do rio Tapajós, em Santarém, e um barquinho, tuque. O camarada que estava comigo, que mora lá, que é nativo, me disse o seguinte: sabe onde é que aquele barquinho está indo? Não. Está indo lá pro meio do mato levar cigarros. E aí ele me deu a marca da empresa. E disse: pô, mas vale a pena levar mesmo? Eles levam nem que seja um pacotinho de cigarro. Porque se eles não levarem, se a distribuição não fizer chegar lá, outra companhia leva. Então os caras são extremamente competitivos, né? Exatamente. Eles levam lá no meio do mato. Exatamente. Inclusive, para ser interessante, porque isso nos liga a um outro assunto que é muito importante, que é a dependência que as pessoas que são tabagistas têm em relação ao cigarro. Isso é muito importante, agora são descobertas da última década, em que se evidenciou a presença de receptores nicotínicos no cérebro das pessoas. Então, existem indivíduos que têm mais receptores de nicotina no cérebro que são geneticamente mais propensos a entrarem no vício do tabagismo. Então, o que acontece? O indivíduo fuma. Veja bem uma informação importante do ponto de vista prático e de saúde, inclusive. Quando a fumaça do cigarro entra no pulmão do indivíduo, 5 segundos depois, a nicotina já atinge o cérebro da pessoa. São 5 segundos, nada mais do que 5 segundos. É muito importante essa informação. Por quê? Porque como nós temos receptores no cérebro, alguns têm mais do que outros, a nicotina penetra em alguns desses receptores nicotínicos e esses receptores passam a fabricar uma substância, várias substâncias, mas a mais importante chama-se dopamina. Sabe o que a dopamina faz? Ela provoca aquela sensação de bem-estar, de prazer, de satisfação que o fumante tem alguns segundos depois de começar a fumar. Mas o que provoca essa elação não provoca depois depressão? Exatamente. A partir do momento, você veja bem, um indivíduo que é um fumante pesado, aquele que fuma entre 20 e 30 cigarros por dia, se você for observar, prestar atenção, ele fuma um cigarro a cada 40 minutos, mais ou menos, que é o tempo que leva a nicotina atuando naquele receptor e ser metabolizada e depois eliminada pela urina. No momento em que ela é praticamente toda ela eliminada, o indivíduo vai ter a sensação de ter que fumar de novo. E aí, então ele pega outro cigarro e assim vai até completar os 20 cigarros diários. Eu vou continuar a conversa com o médico pneumologista Alberto Sterpensky depois do intervalo. Está chegando o repórter CBN.